Mas deu certo. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo. Lembro que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me falar. Cura, Senhor, multidão. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quanta lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor vem vencer. Tu me carregas nos braços, leva-me em teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa o vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo cansaço. Quero acordar uma paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Muito bom, né, gente? Vamos depois. Servo de amor esteve aqui. Tinha um olhar mais leve que já existiu. Tinha no cantar
Suas palavras só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia o coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou, amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que ele e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que ele e o caminho certo pra seguir. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que e quando ele não quis de bom nascer, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de ti a flor do bem crescer. Para entregar, até ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Muito bom, coral, né, gente? Faz parte da reunião de sábado. Eles vão tocar e cantar. Deus está aqui nesse momento.
presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus momentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele voltou da fé, do princípio ao fim, e todos os seus momentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesar a cor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Gente, muito bom, né? Muito bom. Muito. Mais uma vez o coral brilhou. Agora nós vamos iniciar o nosso estudo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Gente, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né? A vontade nossa é de nós, se estivéssemos todos presentes aqui, seria o ideal. Mas tem situações além das nossas vontades que nós não dominamos, né? E a gente precisa aceitar. Então, a gente vai tentando amenizar a falta dos nossos encontros através do sistema online, né? À distância, mas vamos entrelaçar nossos corações, nossas mentes, nossos corações, né? Nossas almas, e nesse momento rogando a Jesus, rogando aos amigos espirituais, a equipe responsável pela reunião de sábado, né? Tem uma equipe responsável,
para nos ajudar, nos orientar, né, nesse estudo dessa noite. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nós conhecemos, a maioria, mas às vezes tem alguém entrando pela primeira vez, participando conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado por Allan Kardec. Foi o terceiro livro da codificação. Allan Kardec, ele lançou o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele buscou partes da Bíblia, do Novo Testamento, a parte, os ensinamentos morais de Jesus, e procurou explicar. Então, ele dá muitas vezes, ele dá o parecer dele, a visão dele, e muitas vezes ele vai coletar psicografias, mensagens dos espíritos mais elevados, e vai inserir. Aí ele separa por temas, realmente por assuntos, e vai organizando. Este livro. Então, segundo alguns pesquisadores da doutrina espírita, é considerado o coração da doutrina espírita, como se o Livro do Espírito fosse o cérebro da doutrina e o Evangelho segundo o Espiritismo o coração da doutrina espírita. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam para a gente, vocês espíritas, vocês não leem a Bíblia, vocês não estudam? Sim, nós até lemos, às vezes, alguns momentos, o Antigo Testamento, a gente busca alguma referência, mas mais o Novo Testamento. A gente está sempre buscando, lendo alguma coisa, fazendo a conexão, né, com a doutrina, mas, basicamente, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque fica mais fácil de nós entendermos, né? Nosso nível de evolução, né? Fica mais fácil de nós entendermos o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi muito bem organizado por Allan Kardec, né? Coordenado por uma equipe, uma play de espíritos elevados, conseguiu trazer para nós esse manual de conduta, né? De ética, moral, para que a gente consiga pautar as nossas ações, né, o nosso caminhar aqui na Terra, de uma forma mais equilibrada. Isso que é mais importante. Porque quando lembramos dos primeiros tempos do cristianismo, nós até estamos relendo 50 anos depois, e essas obras, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia, esses 5 romances históricos, o Emmanuel, segundo vários pesquisadores, e nosso entender, também ele consegue resgatar a história do cristianismo primitivo, do cristianismo nascente. Então, é muito bom nós conhecermos essas obras. Quem tiver oportunidade, obras maravilhosas, muito bem escritas, muito bem organizadas, com ensinamentos profundos. O Emmanuel, ele tem uma capacidade, né, de escrever, né, de sintetizar, de passar informações para a gente, incrível. É maravilhoso. A gente fica extasiado se lendo essas obras. Estou relendo 50 anos depois, a gente fica extasiado, realmente, assim, com a grandeza da obra, tá? com a organização perfeita da obra, trazendo a mensagem do cristianismo puro para a gente, do cristianismo nascente. Então, somente nós estamos hoje aqui, tanto se atuarmos em qualquer religião, e principalmente na doutrina espírita, nós devemos muito, muito a esses pioneiros que desbravaram, né, essa terra bruta dos nossos corações, inicialmente, para semear
né? Ali as primeiras, eles desbravaram, cuidaram, cultivaram a terra dos nossos corações e jogaram as sementes do Evangelho. Então, desculpa, nós percebemos, né? Percebemos não, nós aprendemos que nada fica perdido, que nada fica esquecido, tudo fica gravado. Por exemplo, quando Jesus conversa com a mulher, com a samaritana, né? No poço estava Jesus e samaritana. Quando Jesus conversa com Nicodemos à noite, e assim Jesus conversa com várias pessoas individualmente, né? Ele estava ali fundamentando as bases do Evangelho. Numa conversa, num esclarecimento que Jesus passa para a pessoa naquele momento. Então, na conversa com a samaritana, ele fala da água viva, da água que ela nunca mais teria sede. Então, a gente tem essa certeza, porque Jesus tinha essa certeza. Vejamos bem. Ele é o governador espiritual do planeta. Ele desce à Terra para edificar o Evangelho, né? Para estruturar o Evangelho, através das palavras, principalmente através das ações, dos seus atos, principalmente. Então, numa conversa com a samaritana, próximo ao poço, ali, ele está deixando verdades eternas para ela e para todos nós. Então, ficou tudo gravado. Quando Humberto de Campos ele está prefaciando Boa Nova, um dos livros psicografados pelo Chico Xavier, ele narra que pesquisou milhares de casos sobre a vida do Cristo no plano espiritual. Ele fala do folclore no plano espiritual. Então, o que ele vai dizer? Gente, só um minuto. O que ele vai dizer? Que ele, na condição de um espírito já em relativo equilíbrio, ele não teve acesso a essas informações, foram passadas para ele. Mas o que nós conseguimos entender? Que tudo isso está gravado. Os anais do plano espiritual. Tudo está gravado. Então, nada ficou perdido. Então, principalmente, os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, né? Os atos de Jesus, está tudo gravado de uma forma muito autêntica, muito minuciosa na vida espiritual. E tudo está gravado. Quando nós estudávamos aqui no Núcleo Missionários da Luz, terceiro livro da obra do André Luiz, tem um determinado momento que nos chamou muita atenção. Quando eles estão preparando uma reunião de materialização, eles vão buscar fluidos do grupo encarnado, eles vão manipular esses fluidos para materializar uma garganta. E eles materializam essa garganta. E todos que estão na sala, eles vão ver, vão perceber essa garganta, vão visualizar essa garganta, porque é um efeito de materialização, um fenômeno de materialização. Então, através dessa garganta, eles vão passar uma mensagem para o grupo. E isso é real, gente, isso é real. Eles vão passar uma mensagem para o grupo. Então, o que nos chamou muita atenção é que o Alexandre, o mentor, ele fala para o André Luiz assim: nós vamos buscar palavras arquivadas no ambiente, palavras que estão vivas, né, no ambiente. Então, isso nos chamou muita atenção, que tudo fica gravado, Como os nossos atos, né, de vidas pretéritas, desta encarnação, tudo fica gravado. Vamos comparar assim, para a gente,
né? Uma comparação muito simples para a gente entender. Como se fosse um grande computador, né? O nosso psiquismo profundo e o nosso psiquismo atual, né? São grandes computadores, como se fossem grandes computadores, né? Fica tudo gravado, fica tudo arquivado. Então, esses cristãos, né, esses primeiros cristãos, eles grafaram, principalmente com os exemplos, né, as bases do Evangelho. Percebemos Paulo de Tarso, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas quando Jesus aparece para ele no deserto, toca profundamente o coração dele, nessa aparição de Jesus, toca profundamente o coração dele, e ele transforma totalmente. Ele transforma. A partir dali, né, é um processo, claro, mas é outra pessoa. Ele passa realmente a seguir os ensinamentos de Jesus de corpo e alma, né? Integralmente. Então, nós devemos muito, muito, muito a esses espíritos abnegados, iluminados, que edificaram para a gente o Evangelho. Então, hoje, nós temos essa bênção de vivenciarmos, de podermos vivenciar esses ensinamentos. Então, a doutrina espírita nos ajuda muito, muito, porque clareia as nossas dúvidas, tira as nossas dúvidas, né? Ilumina as nossas consciências, nossos corações, para que a gente consiga caminhar com mais segurança, caminhar com mais fé. Então, se nós temos essa consciência já sabemos disso, sabemos que tudo que nós estamos realizando hoje, nós estamos construindo o nosso destino. Nós estamos construindo a nossa existência. Então, às vezes reclamamos, né? Minha vida está ruim, ou isso está ruim, ou acho que eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Eu acho que eu não mereço essa família, eu mereci uma família melhor, eu mereci uma companheira melhor, eu mereci um companheiro melhor, eu merecia filhos melhores, eu merecia um emprego melhor, eu merecia ganhar mais, eu merecia ter uma condição social mais elevada. Então, esta insatisfação íntima que muitos de nós vivemos, ela é muito prejudicial, muito, para nós, para a nossa evolução, para o nosso caminhar, para o grupo que caminha conosco, porque o grupo que caminha conosco, a sociedade que caminha conosco, ela nos influencia constantemente. Então, a sociologia diz isso, que a sociedade ela nos influencia e nós influenciamos a sociedade. É uma via de mão dupla. Constantemente estamos sendo influenciados pelo meio, estamos influenciando o meio com sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes. Estamos influenciando o meio. Então, se nós ficarmos sentados à beira do caminho, né? Como nós até comentamos recentemente sobre aquela parábola do cego de Jericó, que ficava assentado à beira do caminho, né? Se nós passarmos uma encarnação inconformados, revoltados com a nossa vida, nós estamos passando uma encarnação sentado à beira do caminho. O cego de Jericó, ele estava sentado à beira do caminho, né, no seu comodismo espiritual, mas ele levanta.
Quando ele percebe que Jesus está passando, ele levanta. Então, assim, é muito sério, né? E os ensinamentos que nós recebemos para nos dar uma sacudida para que nós não fiquemos sentados à beira do caminho no nosso processo de reencarnação, nosso processo reencarnatório. Passamos por várias provas, por várias dificuldades, por várias lutas, todos nós. Hoje estamos passando por uma luta coletiva, né, por uma prova coletiva e também individual, né? Cada um passa de acordo com a sua percepção, com o seu nível de evolução, com o seu merecimento, né? Então, cada pessoa tem a sua história. Então, cada um vai passar de uma maneira. Porque, às vezes, olhamos nessa fase agora que estamos passando, fulano está passando uma boa, né? Ciclano está passando uma boa, e eu estou passando aqui com tanta dificuldade. Nós estamos passando as dificuldades que nós precisamos passar, né? As lutas que nós precisamos passar, as provas que nós precisamos passar. Isso a gente tem que conscientizar, gente. Porque a evolução, ela é individual. Ninguém vai caminhar por nós. Ninguém vai tirar a... Simão Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Simão Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, né? É um exemplo que as pessoas nos ajudam na caminhada e nós também ajudamos as pessoas. É a lei de solidariedade. Mas o processo de evolução é individual, é único. Então, assim, as influências nós temos, mas no momento de decidir, a decisão é nossa. Ela é individual, é o livre-arbítrio. Então, os espíritos estão nos alertando constantemente. A gente estamos terminando de ler o livro 50 anos depois, ler, e Célia, que é um espírito muito elevado, que é o espírito central ali da obra, em determinado momento, assim, ela se posiciona de acordo com o Evangelho constantemente na vida dela, até o final da existência. O tempo todo, testemunhos cruéis, testemunhos muito grandes, violentos, né? Testemunhos enormes, mesmo gigantescos, testemunhos dela, e sempre ela aceitando. Sempre ela aceitando. A hora que ela percebia que era às vezes era caluniada, aquela prova terrível, ela pensava assim, o que Jesus quer de mim agora? É um testemunho meu. Eu preciso testemunhar. Então, a gente vai percebendo isso no desenrolar da obra, aparecem os testemunhos para ela, aparecem as provas dificílimas, e ela não falha. É um espírito realmente que o Emmanuel, ele tira o chapéu para ela, né? Quer ver? Tem um pedacinho aqui que ele vai, querem ver, gente? Que ele vai dizer sobre ela. Vale até a pena a gente ler. Bom, ele diz muitas coisas que depois diz assim, no prefácio dos 50 anos depois. Refiro-me a Célia, figura central das páginas dessa história, cujo coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso da sua vida. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasse um anjo pairando acima de todas as contingências da terra, santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante. Seu espírito era bem o lírio nascido no lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre, com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. Isso aqui é um pedacinho do prefácio do livro 50 anos depois. Fazendo um comercial, né? Tinha uma propaganda que vale a pena ler, quem não lê.
ela, gente, ela se posta, né, nessas horas difíceis, desde a adolescência, né, muito jovem, depois, a vida toda, de uma maneira coerente com os ensinos do Evangelho. Num momento dificílimo, um momento onde degladiava ali, né, a materialidade romana, né, a violência romana, né, o poder romano, com a grandeza dos ensinamentos do Cristo. Então, ela, em momento nenhum, ela questiona, né? Ah, eu estou passando uma dificuldade, fulano não está. Não, ela se posiciona. Então, é isso que que a espiritualidade está nos alertando. Estamos hoje no século XXI, né? Mais de 2000 anos de ensinamentos do Cristo, e ainda temos dificuldade de interiorizar esses ensinamentos. Porque ler, conhecer, né, ouvir, falar, é muito importante. Mas interiorizar os ensinamentos, que é o ponto X da questão, não é? Nós interiorizarmos os ensinamentos do Cristo. É um trabalho grandioso, é um trabalho hercúleo, gigantesco, mas precisamos fazer. Quando a Alcione, no livro Renúncia, ela desce das esferas mais elevadas para ajudar um espírito na Terra, para ajudar um espírito. Olha só, ela estava em Sírios estudando música, né, para auxiliar, intuir, né, os artistas de nível, né, mais elevado na Terra. Então, é um trabalho assim que muitos trabalhos nós desconhecemos, né? Muitos trabalhos nós desconhecemos como os espíritos atuam. Então, o espírito que está nesse nível, que não precisava mais reencarnar, pede para reencarnar para ajudar um espírito que precisa da sua ajuda, que precisa despertar para as verdades eternas. E os amigos dela disseram, os amigos superiores, você não precisa ir. E Carlos, que ele recebeu o nome de Carlos quando reencarnou, era Paulo, você recebeu o nome de Carlos, ele não deve ainda se tocar nessa encarnação. Não deve. Mas ela disse, eu vou porque eu quero ajudá-lo. Então ela vem, é uma vida toda também de renúncia, e ela tem o contato com ele. Então, realmente ele não transforma totalmente, mas a semente que ela joga ficou. Então ela vence todas as provas dificílimas e volta sem precisar reencarnar. Ela não se comprometeu. Então, nós estamos cheios de ensinamento, de histórias, nos mostrando esta pressa, entre aspas, de Deus, de Jesus, para que a gente faça a nossa transformação. Não é de uma hora para outra. Também não é de um momento para outro nós nos tornamos santos. Né? Não é de um momento para outro. Quando o irmão Horta é um livro psicografado por João Nunes Maia, a história do irmão Horta. Ele era um admirador profundo de Francisco de Assis. O amor de Francisco de Assis tocava ele profundamente. Quando ele lia, né, quando ele ouvia falar da vida de Francisco de Assis, tocava ele profundamente. Porque os pássaros pousavam nos braços de Francisco de Assis. As feras ficavam dóceis ao contato daquela luz de Assis. Então, ele era um admirador profundo. E ele era um padre que realmente cumpria bem a missão dele. Cumpriu bem a missão. Né? Segundo a narrativa, através do
do João Nunes Maia, Páginas e Contos, o livro, ele cumpriu bem a missão dele, né? Cumpriu. Mas, em determinado momento, ele saiu na cercania da cidade onde ele morava, do local do vilarejo, e ele está passeando, né? Observando a mãe natureza. Ele observa uma árvore com muitos pássaros, a árvore cheia de pássaros. Aí ele lembra de Francisco de Assis, que os pássaros pousavam nos braços de Francisco de Assis. Aí ele começa a cantar para os pássaros. Quando ele começa a cantar, os pássaros voam e vão embora. E ele fica muito triste. Por quê? Gente, mas, né? Como assim? Aí ele volta triste. Depois ele recebe uma mensagem de Santo Agostinho, através de uma médium muito simples que tinha na cidade. Ela nem tinha consciência, né, do potencial mediúnico que ela tinha, mas tinha um potencial mediúnico muito grande. E ela recebe uma mensagem de Santo Agostinho e passa para ele, dizendo desse fato, dizendo assim: irmã Horta, não me desanime, né? Não fique triste, porque o amor é um sentimento que você não conquista de uma hora para outra. É um sentimento que você vai trabalhando. A gente vai trabalhando dentro da gente para a gente conseguir ir conquistando degraus mais elevados. Então, a gente não conquista de uma hora para outra. É um trabalho árduo, um trabalho constante. Então, o irmão Horta ele fica mais tranquilo e continua a tarefa dele. Então, realmente, por isso que a gente não pode desanimar, né? Nós não podemos desanimar. E Jesus tem uma frase de Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele foi quando Mahatma Gandhi, quando os ingleses chegaram na Índia e chegaram com aquele livro preto debaixo do braço, Mahatma Gandhi, ele não era cristão. Ele era hindu. Ele foi pesquisar o que era aquele livro que os ingleses chegaram dominando a Índia com aquele livro preto debaixo do braço. Ele foi pesquisar, era a Bíblia. Ele leu a Bíblia. E depois que ele leu a Bíblia, ele disse assim: os ingleses não fazem isto que está escrito aqui. Porque se eles fizessem isto, eles não dominavam o nosso povo. E ele chegou a fazer uma conclusão para ele mesmo, durante a sua existência, que amava aquele Cristo, ele não era cristão. Chegou a amar o Cristo e temia os cristãos. Por quê? Porque realmente, né, a gente tem que separar o evangelho dos seus seguidores. Nós temos que separar a religião dos seus seguidores. Nós temos que separar a doutrina espírita dos espíritas, né? A doutrina evangélica lá dos evangélicos, porque nós somos imperfeitos. Mas o Mahatma Gandhi, ele ficou fascinado com o Sermão do Monte. E ele disse assim: se retirasse todos os livros de filosofia, de religião da Terra, e deixasse o Sermão do Monte, estaria completo os ensinamentos de Deus para a gente. Olha só, o Sermão do Monte. E nós estávamos lembrando aqui de uma frase, tem até um capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus disse assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles vão entrar, né, no reino do céu, eles vão conseguir a felicidade, eles vão conseguir a paz. Então, esse trabalho de desfazer, né, tudo que nós temos ainda que nos prejudica, que nos prende à retaguarda, para buscar essa pessoa nova, né, esse espírito novo. É um trabalho árduo, é um trabalho constante, porque voltando só no
sobre Célia, né? Essa pureza de sentimentos, essa pureza de emoções, essa pureza é uma conquista que o Espírito traz de muitas encarnações. Então, é interessante que, em determinado momento, os Espíritos vão dizer que a postura dela, né, a missão dela, o trabalho, os exemplos, o sacrifício dela. Achei muito interessante os Espíritos dizerem isso. Que estava aquela postura dela vir na Terra, né, e deixar esses ensinamentos profundos, tocando os corações e as almas das pessoas que estavam em volta, estava levando luz para um grupo de pessoas, de espíritos, durante os séculos vindouros. Olha só, né, gente, o exemplo, como nós estamos comentando, né, o exemplo de Jesus ali com a mulher samaritana, à beira do poço, né, trazendo o ensinamento para ela, para a mulher, e para nós, todas as nossas existências. Então, um exemplo desses espíritos mais elevados, ele vai grafar as almas daquelas pessoas que convivem junto durante todas as encarnações por vindouras. Olha só como é que como é que é fundamental, né? Que é fundamental realmente esses espíritos mais elevados virem à Terra e marcar para a gente, né, o norte, nortear para a gente os caminhos a seguir. O que acontece nós dentro da doutrina espírita, né, que tivemos a bênção de conviver próximo, né, relativamente próximo com Chico Xavier, esse espírito que deixou para a gente o perfume do Evangelho. As pessoas que conviviam com o Chico sentiam isso, que por onde ele passava, deixava o perfume do Evangelho. E deixava o perfume até fisicamente, né? Uma vez o Raul Teixeira disse que estava entre amigos na casa do Chico, tinha mais ou menos umas 70 pessoas, chegou um casal de outra cidade com uma criança com problemas obsessivos muito sérios. E chegou pedindo ajuda para o Chico. O Chico parou de conversar com os amigos e deu um passe, ali uns 5, 10 minutos, deu um passe naquela criança. Uma criança acalmou. O Raul Teixeira, que estava junto ali com o Chico, ele narrou que exalou um perfume de flores, de rosa fresca. É como se tivesse esfregado rosas. Aquele perfume exalou no cômodo todinho. E todos ficaram impregnados com aquele perfume. O Raul Teixeira diz que depois, eles foram tomar um chá, depois de algum tempo, ele foi tirar um lenço do bolso, o lenço estava impregnado de perfume. E o Chico deu o passe na criança e falou assim, olha, vocês voltam para a cidade de vocês e procuram um centro espírita para regularmente levar essa criança para tomar passe. E só isso. Quando a família saiu, o Chico Xavier foi comentar com os amigos mais próximos sobre o drama daquela família, que tinha uns espíritos obsessores, tal, o que aquele espírito tinha feito em vidas passadas. Toda a narrativa ali da história, os espíritos mostraram para o Chico, mas o Chico não falou nada para a família, só pediu para eles levar a criança para tomar o passe. Então, assim, as pessoas que conviviam com o Chico falavam desse perfume físico mesmo, às vezes acontecia, mas mais ainda esse perfume espiritual, né? Que ele conseguia, através do seu nível de evolução,
do seu amor, tocar os corações das pessoas que conviviam com ele, que passavam por ele. Então, essa conquista maior do Espírito. Então, isso que nós aprendemos, né? Estamos aprendendo com o Evangelho, com a doutrina espírita, que nós passarmos pela Terra, esse é o objetivo maior de passarmos pela Terra, adquirirmos valores morais, valores espirituais, né? Este é o grande tesouro que nós podemos conquistar. Hoje, gente, nós vamos, então, estamos partindo para a parte final, né? Agradecendo a Deus, Jesus, né? Por esses momentos, agradecendo a equipe espiritual que coordena a reunião de sábado, e a gente tem sempre batido na tecla para, durante o estudo, nós colocarmos uma vasilha com água, né, do lado, porque a equipe espiritual responsável por cada lar vai fluidificar a água, né, vai colocar o medicamento necessário para que a gente possa receber esse medicamento. Então, vamos lembrar sempre de colocar sempre uma vasilha com água durante o estudo. E um ótimo, né, final de sábado, uma noite maravilhosa para todos nós, né? Um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. E na próxima quarta, estaremos aqui novamente. Na próxima quarta, às 15 horas. Então, ficamos todos com Deus.